Então, a gente falou, né, na semana passada sobre a lei da hierarquia e a lei do pertencimento, né, igual a Cíntia falou hoje, né? A gente começou falando e o quanto, né, a gente voltar nisso, né? O quanto quando a gente carrega algo de alguém, consciente ou inconsciente, ou sente uma dó, ou sente uma pena, você não está deixando o outro mais forte. Ele fica mais fraco. Então, quando eu carrego o peso de alguém, eu enfraqueço. Eu enfraqueço outro e eu fortaleço. Só que na arrogância. Então, dá uma sensação que eu tenho mais vida, mas isso com o tempo vai pesar. Então, um bom exemplo. Vamos lá. Quem, por exemplo, carrega os irmãos, né? A mãe morre ou ficou com dó da mãe e carregou os irmãos. O que vai acontecer com o tempo? Né? O que a gente vê de dinâmica? É regra, gente, não é regra, tá? Mas o que a gente vê de uma dinâmica? Principalmente não vai querer mais filhos. Quem cuidou muito de irmãos já chega e não quer mais filhos. Só que esses irmãos, eles vão aumentando a família. Aí vem os agregados. Vem o pai, vem os cunhados, e vem o sobrinho. E daqui a pouco isso vai pesando. Não tem como. Vai pesando. E vai o quê? Aí eu tenho que gastar mais energia para ficar e eu vou enfraquecendo todo mundo. Hoje está conseguindo muito, muito grande, que eu vejo bastante. O que eu vejo? As pessoas hoje, a gente está morrendo mais tarde, né? Mais velho. Não sei se vocês veem muita gente cuidando de. Eu vejo hoje bisavós cuidando dos bisnetos. Vocês veem muito isso, sabe? Avós cuidando dos netos. Com responsabilidade mesmo. E aí você. Desde já, adulto já. E o que esses adultos são? Forte ou fraco? Acredito eu que fraco, né, Clarice? Eu não tenho contato, mas muito dependente. Isso. Quem tem contato fica forte ou fraco? Fraco. É verdade. Leonice, eu vou te dar um exemplo do que você está falando agora, pela minha irmã. Eu tenho a minha irmã mais velha, quando a filha dela teve filho, com 15 anos, a filha aprontava um monte de coisa, se meteu com gente errada, ela resolveu tirar, sem a filha querer, ela tirou a guarda dos filhos da filha. Aí ela criou os netos. Os netos ela criou do jeito que ela queria, não do jeito que a filha queria. O neto fez um filho. Ela tá criando bisneto. E tá todo mundo dentro da casa dela. E ninguém tá feliz. Gente, cada caso é um caso, né? A gente não pode entrar numa situação dessa. Às vezes é necessário, até para salvar, ter determinadas atitudes, tá? Então a gente não olha como, né, for fazer um filho para Mas é exatamente o que você tá dando exemplo de deixar a pessoa fraca. Ela fez tentando ajudar e achando que ela estava deixando a minha sobrinha mais forte. Só que não, ela acabou enfraquecendo todo mundo. E o que eu preciso fazer com isso depois? Frustrar os filhos. Então, vou embora. Ou, ao contrário, fala papai ou mamãe, eu não te ajudo mais. E outra coisa que eu estou vendo também, tá? Isso é uma dinâmica muito comum que acontece. Nem sei porque eu estou falando isso, né? Vamos daqui a pouco a gente fala do pertencimento. O campo está pedindo. Adoro isso. Uma outra coisa que acontece muito. Os filhos cuidam desses pais. Isso eu vejo, essa é uma dinâmica que eu vejo muito, tá? Cuidam quando é mais novo. Enfraquece. Aí acontece o quê? Quando os pais ficam idosos, não aguenta mais cuidar. E aí, o que eu falo para vários, tá, gente? Ultimamente está muito, porque está muito. A minha filha, com a minha filha, tem 18 anos. Eu falo, filha, se eu tiver 90, você vai ter 72, nós vamos ser duas idosas.
Se eu tiver 80, você vai estar com 62. Já está idosa. Ah, estou na flor da idade, estou isso, estou aquilo, mas eu, por exemplo, já não aguentava carregar minha mãe, 50. Não tenho corpo para carregar, não tinha corpo. Eu não tenho corpo para carregar, cuidar de um doente. Não tenho corpo, né? E aí, pela minha questão braço, pelas minhas questões. Então, o que eu vejo? Aí, o que elas chegam para mim na terapia? Eu não quero mais cuidar. Falei, então, agora não tem o que fazer. Você vai ter que trabalhar terapeuticamente, ainda vai ter que cuidar, porque agora que a pessoa precisa de ajuda. E aí não quer colocar no lugar nenhum, e aí fica lá. Por quê? Porque cuidou a vida inteira. Então, mãe, se a mãe tem 60, se a mãe tem 50, se a mãe tem. Gente, quando é nova, deixa a mãe e pai cuidar da vida deles. E vai cuidar da sua. A hora que for necessário, você tem energia para cuidar. E não você enfraquece. E não. Ou fica todo mundo doente. Que a gente vê muito isso. Como cuidar de filhos. É dolorido demais cortar, mas é uma das melhores coisas. Mandei para minha filha ontem, Feliz Dia das Crianças. Mandei para as duas. A minha mais nova virou para mim, que delícia, eu vi isso, gente. A melhor coisa. Rindo, rindo. Mãe, eu já tenho 25 anos. Né? Graças a Deus. Confirmo, eu já tenho, falando, né, que Feliz Dia das Crianças, mas que são mulheres lindas, né? Meu também filho está grávida, linda, né? Mas olha que gostoso ouvir isso dela, porque eu sou terapeuta por causa da minha relação com ela. Mãe, eu tenho 25 anos. Olha que delícia. Foi muito bom ouvir isso. Totalmente independente. Que eu ajudo ela é muito pouco. Dentro da faculdade ainda. É isso. Porque a gente vai cortando. E aí eles vão criando isso com você. Ouvir isso é muito bom. Muito bom. Posso falar um pouquinho? Fala um pouquinho. Então, hoje eu estava conversando com a Laure sobre a questão da minha filha, que eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que ela carrega alguns padrões do pai dela, principalmente na questão financeira. Ela tem 30 anos e ela é completamente enrolada. Ela desenrola e se enrola, desenrola e se enrola. Só que sempre eu socorri financeiramente todas as questões dela, porque aí ela entra no desespero, faz aquele show e eu acabo socorrendo. E desta vez eu estou sofrendo bastante, mas não estou socorrendo. E ela está entrando em colapso. Ela está se fazendo, não sei se ela está se fazendo de vítima ou se ela realmente está entrando em colapso, mas eu preciso deixar, primeiro, eu preciso seguir minha vida, eu tenho 63 anos, eu quero continuar seguindo a minha vida. Ela com 30, ela é uma pessoa, uma menina muito inteligente, já fez 2 faculdades, está indo para a terceira, só que financeiramente ela não tem, não é responsabilidade, não tem perfil. E aí o que acontece? Não aceita opinião, não aceita conselho, só que daí a hora que a bomba estoura, é na mãe que vem bater. E dessa vez eu fechei a porta. Eu falei assim: olha, eu sinto muito, mas eu não consigo te ajudar. E aí a coisa tá ficando feia. Então, Mas eu tô assim, meio que sofrendo, entendeu? Mas é uma realidade, eu preciso fazer ela crescer. às vezes a gente tem que frustrar os filhos. E se for muito dolorido, aí o que a gente tem que fazer? Muitas vezes buscar ajuda e fazer esse corte. A constelação traz muito bem esse corte. Esses cortes mais saudáveis. Porque a gente coloca, às vezes, julga, ele é assim por isso. Muitas vezes não. Às vezes é a gente que foi. E a gente também carrega a mãe uma culpa. Sim, E essa culpa também segura eles. Então, às vezes, uma constelação numa hora de corte desse, e com 30 anos é perfeito a gente fazer corte, porque tem toda uma astrologia, às vezes na numerologia, a gente pega algumas coisas de corte bom, que é onde está passando, tem um retorno de Saturno ali até 30 anos, que é perfeito para corte, né, para a mudança de vida da pessoa.
Mas se você começar a ver ela doente, enfraquecer, antes de você fazer qualquer atitude, constela. Faz uma constelação. Se você vê que está doendo muito, para fazer um corte com força, sabe? Para os dois, porque alimentou muito tempo. Como a gente também, como filho, sair dessas histórias. Às vezes ajuda muito mais, por quê? Porque vai curando internamente. Faz uma coisa uma cirurgia, né? Uma constelação, uma cirurgia, faz uma cirurgia dos dois lados, né? Dos dois lados. A constelação é isso, ela faz cirurgia dos dois lados. Tanto a mãe como o pai, todo precisa devolver. Devolve com amor e respeito, diferente você pegar o negócio e jogar lá, né? E também a gente cria força para ir para a vida. Então, uma boa constelação aí, Luciana. Um momento Mas, assim, crucial. mas eu posso fazer sozinha, né? Porque ela Ó, não vai aceitar fazer. pode. A constelação, você não vai fazer por ela, você vai fazer por você. Então, quando a filha é adulta, a gente não faz para o adulto, não faz para ele. A gente constela a relação de você com ela, por exemplo. E aí é um jeito de você ajudar ela também. Isso não tem como, porque dela fortalece. Entendi. Depois a gente conversa melhor, mas foi bom que você me abriu um pouco a E visão disso. gente, a gente também tem que validar a nossa dor. É difícil a gente cortar vínculo. É difícil. É difícil a gente falar não para os filhos. Só que quando a É, gente fala não para os filhos, a gente está falando o quê para eles? Sim, você é capaz, você consegue. E como você é. falou, agora vamos lá, né? Pensa vocês aí, como filha, né, da Luciana hoje. Como filhos da Luciana. Você tem só uma, né, Luciana? Eu tenho só uma. Você imagina o peso que é se a gente olha para a mãe e a mãe fala para a gente um dia, a gente vai constelar daqui a uns 15, 20 anos. Aí eu não tive minhas coisas porque eu dei tudo para vocês. Vocês acham que isso é leve para a gente como filho ou pesado? Super pesado, né? Por isso que o olhar da constelação, a gente olha amplo. Porque quando a gente está dentro, a gente está dentro. Tem que validar a nossa dor, mas a gente tem que olhar o outro lado também. Então, constelação, por isso que é bom, que faz com que a gente olhe de fora e a gente dentro lá da constelação, né? Entendi. A gente lá dentro. E às vezes é uma repetição que vem vindo lá de trás, É, né? faz sentido. Então, vamos fechar os olhos um pouquinho? Vamos entrar agora acho que tem sentido, né? Eu falo que o campo ele vai mostrando mesmo, é isso que eu quero. Eu falo que já formou uma egrégora desse campo, desde semana passada, eu já senti isso muito forte, o campo está se formando, né? Eu acredito que cada palavra que vai vir, cada expressão vai vir de uma forma realmente para, né? Que nós possamos ampliar nosso campo. Então, fecha os olhos, respira. Vai observando como está seu lado direito, vai fazendo escaneamento. O seu lado esquerdo, como se fosse dividido no meio, vai só observar. O quanto está, por exemplo, a sua mão, né? Onde ela está do lado direito, do lado esquerdo está pesada, se os pés, se está no chão ou não, se você sente que ele está enraizado, se o direito está mais enraizado que o esquerdo. Vai respirando e permitindo que a energia da vida flua por nós. Conforme você vai respirando, você vai sentindo o pertencimento no seu corpo, a nossa história, a nossa linda. Vai respirar.
Hoje vamos olhar para os lugares e pessoas que foram excluídas do nosso sistema familiar. Quanto afeta a nossa vida hoje. Então, vocês vão olhando a todo o seu corpo, fazendo esse escaneamento, porque todas essas exclusões, elas estão ou no nosso corpo físico, ou no nosso corpo emocional, ou no nosso corpo mental. Por quê? Porque a gente carrega toda essa linhagem. Toma uma respiração e volta. A lei do pertencimento, né? Então a gente vai tomando uma respiração, abrindo os olhos. Então, o que que acontece, né? Eu falo que o Bert teve uma sacada muito incrível, né? Que todos pertencem ao sistema. Então, quem que a gente exclui do nosso sistema? Então, a gente vai excluir abortos, provocados ou não, né? Aborto espontâneo também. Ele tem um peso muito grande. Por que que marcou, né? Porque eu tenho uma filha que faleceu de 3 meses e meio, né? Então, quando eu fui lá, eu não falava sobre ela. Então, eu falava sobre as minhas duas filhas. Então, se eu chegasse e apresentasse, eu falava assim: tenho duas filhas. Então, eu não falava sobre ela. Tanto que, para fazer isso, ela tem foto, né? Ela morreu com 3 meses e meio. Eu deixei muito tempo a foto dela. Hoje eu não tenho, né? Porque eu senti que não precisou mais, está no coração, eu falo abertamente. Porque eu também não falava sobre ela. Não, por que que a gente não fala dos abortos? Porque foi coisas doloridas. Então, a gente vai entendendo sobre isso. Então, quando eu excluo, alguém do sistema depois vai olhar para essa exclusão. Então, quando eu excluo ou quando alguém do meu sistema exclui. Então, quando vocês fazem, a gente faz festas, né? Quem que a gente não quer convidar na festa? Né? A gente fica com o dedo, né? Você vai observando festas grandes, né? Aquela pessoa que bebe, drogado. Antigamente era muito, falo que uma coisa que eu acredito que a Constelação trouxe muita inclusão, né? Principalmente os deficientes. Eu lembro que eu era pequena, tinha uma mulher que tinha uma deficiente, era uma menina na cama, e ela ficava trancada. Eu lembro que eu devo ter brincado com ela, a gente ia brincar, parecia meio fofão, assim. Eu lembro ainda do rosto dela. E, e a gente ficava louco, porque às vezes ela ia ver, né? Estava na casa dessa mulher, e ela ia ver, nós queria ver a menina. Eu nem queria brincar com a criança, não queria brincar. E pra gente era uma criança, mas ela não deixava ninguém ver, porque as pessoas tinham vergonha da deficiência, né? Quem mais que a gente exclui, né, do sistema? Quem mais? Coloque aqui no chat. Quem mais que a gente exclui do sistema? Consciente ou inconsciente? Ou a gente vê que o vizinho exclui, que a nossa mãe excluiu, nossas avós. Quem mais que a gente exclui? As prostitutas. Tem um cliente meu em São Paulo que ele fala que ele maiava as prostitutas. Ele passava e xingava aquelas mulheradas, né? Aí, quando ele viu isso, ele passava e agradecia essas mulheres. Olhava que elas estavam olhando algo. Ele falou que mudou tanto dentro dele. Criminosos. O que mais que a gente exclui? Se quiser abrir o microfone para falar, pode falar também. Quem mais que a gente exclui? Tudo isso, em algum momento, vai repetir. Pessoas com doenças mentais. Eu já conheço gente que tem síndrome de Down e as famílias não aceitam.
E o que a gente exclui? Gente, é uma delícia falar, né? Quem de vocês fala falecido marido? Os ex-namorados? Aquela pessoa que te acabou com você. E muitas vezes fala, como eu queria apagar da minha vida. Ou aquele emprego. Pode escrever. O que vocês queriam? Uma outra coisa que a gente adora apagar. Nossa. O que vocês gostariam de pagar hoje? A timidez? Ou a... O que vocês gostariam de apagar de sentimento, de emoção? O que vocês apagariam hoje? Ou uma parte do corpo? O que vocês apagariam de vocês hoje? Tudo isso é exclusão? Tudo isso entra na constelação como exclusão? Nossa, eu não sabia disso. Dores no corpo, As pessoas que fazem, tipo, dores... cirurgia plástica, essas coisas, é uma exclusão isso? Tirar gordura, tirar as coisas é uma exclusão? Depende. Vocês já viram fazer e ficar pior? Já. Eu falo para quando você vai fazer qualquer cirurgia, faz um trabalho antes. Vesícula, tudo isso dá muito certo. A pessoa não sente dor nenhuma depois. Não fica com nada. Às vezes a pessoa só a vesícula eu vejo muito e depois fica com as mesmas dores. Quem faz trabalho antes, tira e não sente nada. Útero, trabalhar útero é muito bacana trabalhar. Trabalhar. Porque saiu só o físico. Mas ali tem a história, né? A dor, ela vê algo. Então, por exemplo, eu não gosto do meu nariz, tá? Por que você não gosta do nariz? Às vezes é uma fala da criança, às vezes é o nariz igual ao do fulano. Você pode fazer qualquer coisa. A questão é como você vai fazer, senão fica pior. Eu já vi muita gente ficar pior. Eu trabalhei Eu com pergunto porque eu fiz uma cirurgia da cervical. E eu não tinha dor nenhuma na coluna, só descobri porque eu tomei um tombo e aí vi que eu tinha um problema e operei. Depois disso eu tive tanto problema na coluna, tanto problema, por isso que eu perguntei. pode ser que isso daí surgiu, ativou, né? Uma coisa que estava quietinha lá. Pode ser. Trabalhei muita dor já. Rigidez, dor no ombro, isso. Perfeccionismo. O ex-marido. Ah, uma delícia pagar. Aí eu apago o ex-marido, o que vai acontecer? Que a gente faz isso mesmo. Também e também se eu não soubesse tudo isso, eu tinha feito tudo isso, tá? Eu não tinha nem vontade de apagar, tinha vontade de... Trabalhei muito. Por que isso, né? Porque te fez doer. Agora, por que aquilo fez doer na gente? Por que ainda dói? Então, o corpo, nosso sintoma, ele está doendo, está olhando algo. Então, a quem que ele está olhando? Alguma situação excluída. É sempre as três leis, tá, gente? Ou é a lei da hierarquia, ou é a lei da exclusão, né, do pertencimento, ou é a lei do dar e do receber. Tem algo errado. Então, a base que a gente trabalha é em cima dessas três leis. Não foge disso. Eu acho que fica nas três, porque nunca ninguém descobriu uma outra lei, né? Então, o que acontece? O que vai acontecer com tudo isso? Os filhos vão repetir as mesmas histórias. Então, a gente quer excluir o ex-marido ou o namorado. O que vai acontecer na próxima geração? Eles vão arrumar um namorado igual. Bem no comecinho da constelação, tinha um menino que assim, a mãe dele tentava, hoje ela é consteladora, tentava de tudo para resolver a vida dele. Ele era a ovelha negra da família. Eu cheguei para ela e falei assim, agora descobri um negócio que vai te ajudar. Ela foi mesmo, ela é consteladora também.
E foi muito interessante, porque ele era usuário por causa do primeiro namorado dela. Que ela largou dele porque ele era usuário de droga. E ele era usuário por causa do namorado. Foi uma pior dor que ela viu. Era o único, mas olhou para isso. Teve uma constelação muito interessante também. Veio a menina constelar na aberta. E o que saiu na constelação? Ela, nunca, ela era filha caçula de dois irmãos. Eu não sei se era ele, eu sei que era um irmão, uma irmã e ela. Eu não lembro só se era o irmão mais velho ou a irmã mais velha, eu não lembro. E ela veio constelar, a única que não tinha casado, mais de 30 anos, nunca casou. E aí ela era muito revoltada com isso, não dava certo com os namorados. A gente constelou, constelei ela aberta. O que veio? Que ela tinha, o pai tinha uma namorada, tinha uma mulher antes. Bom, ela mais pai ficou brava na constelação. Eu parei a constelação. É tudo mentira, porque o pai dela era muito sensato. Era lá de Socorro, do Rotary, né? Todo o pai dela. Então, o pai dela ela colocou no pedestal. Meu pai não tem defeito. Não tem defeito. E bateu o pé e chorou na constelação e foi embora. Parei a constelação e ela foi embora. Aí, outro dia, a mãe veio pagar a constelação. Aí, perguntei para ela, viu? Então, saiu isso na constelação, ficou muito brava. Ela falou, então, Cleonice, tinha sim, tinha uma noiva. Ele largou da noiva para ficar comigo. E essa noiva nunca tinha casado. E morreu junto. Hoje ele é falecido. E essa noiva nunca tinha casado. Passou acho que nem um ano, essa menina está casada até hoje. Isso já faz uns 14 anos, 12 anos. Deve fazer uns 12 anos. Ela está casada até hoje. Então tinha. Por que a gente não fala sobre isso? Porque a gente não sabe o efeito, são segredos. Então, a gente, como pai, não vai falar, como mãe. Mas só casou por quê? Eu tenho ouvido falar. Só casou por quê? Porque essa daqui só deu certo segundo, porque isso aqui não deu certo. Então, as pessoas vão ser felizes, vão ter um casamento feliz, por quê? Porque não deu certo aqui. Eu tenho que agradecer a dor do outro. Tem pessoas que ficou triste aqui, principalmente uma ex-noiva, um ex-noivo, ou morreu, ficou triste aqui para fazer essa família. Então, eu devo a felicidade aqui que não deu certo. Quando você fala isso, você falar, como vocês pegam isso, né? Como que é tomar para vocês uma dor daquilo que não deu certo? Como é para vocês? O que você sente isso dentro do seu coração quando vocês falam, vou tomar algo, vou tomar essa dor, né, de algo que não deu certo, de um relacionamento depois? Como é isso? Eu fechei seu microfone, Luciano, pode abrir. Pode falar. Quem está falando? Como é para vocês? Quem quiser escrever, pode escrever também, tá? Eu fechei seu microfone, Luciano. Quem quiser escrever, pode escrever. Do lado de embaixo, assim, tem um. Como é para vocês? Que sentimento que vem, que emoção que vem. Voltou. Voltou. E que vem no céu. Cléo, para mim é bem impactante assim você falar, porque né, eu venho observando padrões da minha família, que eu vejo que a gente tem repetições de padrões, no caso de casamentos mal estruturados e principalmente divórcio, né? Eu tô num processo de divórcio com 33 anos, jamais imaginei passar por isso. E daí você me traz isso, e a minha avó é fruto de um casamento onde a irmã dela era apaixonada pelo meu avô.
Então, a minha avó conheceu o meu avô porque a irmã tinha pago uma excursão para ir com ele e para praia, ficou menstruada, minha avó foi, meu avô se apaixonou pela minha avó e meu bisavô fez os dois casarem. Olha isso. Aí, desde isso, né, minha avó é divorciada do meu avô, teve 3 filhos, mas se divorciou. A minha tia é divorciada também. A minha mãe leva um casamento muito aos trancos e barrancos com meu pai. E a minha outra tia tem um casamento naufragado. E eu, agora também, depois de 8 anos de casado, meu marido me pede divórcio. Pode ser que esteja vocês olhando a tudo isso. Mas não está olhando a avó. Está olhando a A tia tia, é, que abriu mão de uma felicidade para essa família se materializar, né? Fazer, para ela sim, ficar composta. Isso. Esse sentimento que dá de tristeza ou de frustração são sentimentos que não é da gente. É de quem? é do outro. É de quem abriu mão. Né? É do outro. Cléo, Oi. Pode perguntar. tá me ouvindo? Tá me Tô. ouvindo? Falar. Eu acho que dor é sempre dor, né? Sempre alguém sente, alguém sempre acaba sentindo a dor, né? Eu acho que dor é sempre dor, ela fica guardada, né? E tá percebendo que está sentindo a dor do outro, mas sente uma dor. Então, a dor, ela sempre está registrada, ela precisa, a gente precisa curar, né? Porque é só, eu acredito, né? Ouvindo os depoimentos, a gente vê que parece, como eu estou falando, só se repete, né? Vai só aumentando, né? Vai só abrangendo mais pessoas, né? Enquanto você não olhar para ela, né? A sensação que eu tenho é essa. Isso. Enquanto um não parar e não olhar para aquilo, aquilo vai ficar se repetindo. É isso. Fica doendo, né? Então, assim, por isso que eu coloquei assim, para mim, dor é sempre dor, né? Enquanto você não sanar o problema, né? De uma forma ou de outra. É Isso. uma. Travou no finalzinho agora. Não, é só isso mesmo. A dor vai continuar doendo, né? Enquanto a gente não resolver olhar para ela, ela Não, vai doer sempre, né? De uma forma. Vai sempre alguém vai sentir, né? vai. Ela tá no campo da família, né? Tá. Presente. Isso. Principalmente, assim, tem pesos diferentes, tá, gente? Principalmente como. Vou pegar o exemplo da, da Natália, que falou agora. Quando está no dentro do sistema, tem um peso, tá? E sempre dá a impressão que é mais pesado, né? Por quê? Uma irmã se a gente for pensar bem, está atraindo a outra irmã. Se a gente for olhar amplo, por que a constelação vem para ajudar a gente? Porque a gente vai olhar amplo, essa família precisava vir desse pai e desse avô e dessa avó. Precisava se unir esse casal para fazer família. Mas quem está na dor entende isso? Não. Então, o que ela sentiu nesse momento? Traição. E aí, uma outra coisa, uma outra dinâmica que pode acontecer, muitas traições que eu falo, não só traições homem e mulher, como traições mesmo, de uma enganar o outro, um querer roubar o outro, porque isso vai gerar um monte de dinâmica. Por quê? Porque foi uma dor muito grande para essa mulher. Essa dor não foi vista. E aí, uma dor para todo o sistema. Por quê? Porque a Natália só está aqui porque teve uma dor. Uma menstruação, entendeu? Se a gente for olhar o contexto, né? Uma menstruação, uma coisa de mulher, isso daí pode ter gerado uma dinâmica que ninguém mais gostou de se menstruar, por exemplo. Cléo, e faz muito sentido, porque, assim, meu avô traiu a minha avó a vida inteira. Um dos motivos do divórcio dos dois era traição. A minha tia, que é separada, traiu o marido. E a minha outra tia, que vive um casamento frustrado, quando a mais nova casou, ela era apaixonada pelo marido da mais nova. Olha aí, você Ela entendeu? conhece a história da minha vida, né? Repete, vai repetindo. Às vezes pula uma geração, mas vai repetir de novo se alguém não olha. Sim.
Então, como o Bert fala, né, como a Flávia falou, mas antes da ordem, vem o... Desculpa, gente. Antes do amor vem a ordem. O Bert fala isso, sem ordem não existe amor, porque não tem como você ser feliz. Sem colocar todo mundo no lugar, como que eu vou olhar para essa dor e vou falar, eu vou ser feliz agora daqui para frente? Isso é o quê? Eu pertenço. É muito mais fácil a gente falar. Pensa isso, né? Fecha os olhos um pouquinho e pensa vocês falando assim, eu vivo em homenagem a vocês, né? Alguma dor, algum excluído. Eu vivo em homenagem a vocês. Agora, olha como é fácil pensar nisso. É leve. Porque me dá uma sensação que eu pertenço mesmo na dor. Agora, quando eu olho e falo, eu vou fazer diferente de você, o que vai acontecer? Pode abrir o olho. Tem que fazer movimento. Eu vou ter que me mexer para fazer diferente. Não é mais confortável? Não é quentinho? A gente falar Tem que que sair da pertence? zona de conforto, né? Na verdade, tem que Muito sair da mais. zona de conforto. Por quê? Porque eu vou estar com uma sensação que eu não pertenço. Então, vocês mulheres, né? Você que hoje são mulheres, né? Ou os homens que vão ver depois. Como é falar para o sistema todinho que eu vou ser milionária? O que vem para o sistema? O que é fala? Uma outra coisa, a comunicação do sistema, a gente prestar muita atenção. Por quê? Porque eu fico presa a tudo isso, tá, gente? A gente quer pertencer. Então, se eu fico rica, que o sistema fala de todo mundo? O que a gente ouviu desde a criança, tá, gente? Agora tá metida. Olha lá agora ela. Agora ele. Aquela família agora não olha mais pra gente. Olha como ele chega. O que a gente vai ser? Para pertencer, a gente vai querer ser igual. Eu não vou querer ficar desse jeito. O que vão falar de mim? Eu vou ter uma sensação que eu não estou pertencendo. Então, a lei do pertencimento, ela é muita lei. Incluir, perfeito, a gente vai incluindo, a gente vai ficando mais inteira. Ah, você está lá numa reunião de tia. Aí a tia fala assim, fiz um aborto, a gente começa a incluir. Tem mais, estou vendo isso. Ou dos relacionamentos, a gente vai incluindo, vai incluindo, vai incluindo. Mas tem muita coisa que a gente faz por baixo do pano, dinâmica, que tem por baixo do pano, para a gente pertencer àquele sistema. Quem separou aqui? Quem separou aqui? Separou? Quem que. A gente que separou é muito louco. Quando você se separa, Eu separei. você é excluída do sistema. É, Principalmente das amigas. a É, verdade. Primeira coisa, as passadas. Até da família, tá? Dos meus irmãos falavam assim: a minha irmã não vai, ela não tem marido. Filhas da mãe, eram meus irmãos, hein? Aí tem muita gente que fica casado para pertencer. Porque vai ter que lidar com a sensação do quê? Eu não pertenço mais. Não pertence mais. Você totalmente muda tudo. Teve uma cliente minha que foi a primeira, que ela separou, foi a primeira coisa que você vai ser excluída do sistema. Ela passou muito, ela até casou de novo, porque ela falou, isso eu não aceito. Porque ela, aí, foi a primeira coisa também, os irmãos não queriam mais ela. Ela casou de novo com outra pessoa. É muito louco, mas a gente faz isso. A pertencer. Então, a maior parte, por quê? Porque a gente tem essa lealdade ao sistema. Por quê? Porque a gente viu, o que a gente viu? A gente viu alguém que foi excluído, a dor daquela pessoa que foi excluída, daquela pessoa que não é nos lugar, que não quer nos lugar. Então, a gente tem que trabalhar essas situações. Uma das coisas que muita gente faz isso, principalmente pegar o exemplo da Luciana com o filho, é isso. Tem muita gente que não quer que o filho saia de perto, não quer porque tem medo. Tem medo de ficar sozinho, tem medo da exclusão, tem medo muitos têm medo que case e a pessoa não venha mais para você, então não quer que os filhos casem. Tanto a gente usa isso para frente, como a gente usa isso para trás. E às vezes são medos da gente.
Eu constelei uma menina, gente, eu lembro que ela era linda, fiz online lá de São Paulo. Foi muito interessante. Por quê? São duas irmãs, ela é mais nova. E ela casou. E estava super feliz. E a mãe falou para mim, eu quero largar dele. Eu quero largar, porque eu quero largar. E me pediu para fazer uma constelação. Ela veio fazer uma constelação. Eu falei, tá, você quer largar? Ela falou, não. Aí a gente foi descobrir por que ela queria largar. Porque a irmã não tinha casado. E aí ela ia na casa dos pais. A irmã estava triste. E aí só estavam as duas irmãs. O que ela falou? Eu não vou. Eu vou largar para ficar igual a você. Não sei, porque é uma pessoa que eu só constelei. Não sei se ela largou. Eu acredito que não. Mas ela queria, porque ela queria ser igual à irmã. Porque a irmã era mais velha, então, vamos lá, na lei sistêmica, na lei daquela família, os mais velhos têm que casar primeiro. É um arcaico, né? Então a gente está preso, gente, a muitas falas arcaicas. A gente está preso numa geração lá das avós. Então, lá atrás, as nossas avós ainda tem, né? Tem gente que separou. Mas que traiu, por exemplo. Se a gente for olhar para a Natália que traiu, a gente tem que fazer uma reverência, né? Pela época. Né? A gente vai olhar amplo. Até hoje, se você trair, você está sendo julgado. Então, a constelação ela faz olhar amplo. Então, quando a gente olha, se a Natália vir olhar para essa situação, para não repetir mais esse padrão, ou uma outra coisa que surge depois, o que é? Se ninguém mais foi feliz e ninguém casou, ninguém mais casa. Se você separa e ninguém mais foi feliz depois, se a gente está sendo leal ao sistema, você não casa mais. Ou casa e não vai ser feliz de novo. Então, há alguém na família de vocês que foi esquecido, rejeitado, que ninguém fala? Né? Uma outra coisa também que eu vejo muito, principalmente para homem, filhos. A mãe ainda é mais difícil, porque ou quando sente que, mas pai sempre tem filhos. Os homens sempre têm filhos. E eu já aconselhei uma moça que ela falou, aqui ele vai trazer o filho para constelar. O filho tinha 11 anos. Então, olha, mas por que você quer constelar? Ele quer morrer. Tá. Você tem aborto? Ela falou, tenho 2. Alguém sabe? Ela falou, não, nem meu marido não sabe. Então, se você for constelar ele, vai aparecer os abortos. Ele está olhando os abortos. Então, você constela, ela não constelou. Não sei se ela constelou com outro. Comigo, na época, ela não constelou. Mas eu não pode aparecer. Eu falei, não tem como. Seu filho está olhando a esse. Então, quem que a gente olha? A tudo que foi excluído antes da gente. A minha mãe, uma vez numa encrenca, meus pais já são falecidos, e meu pai era alcoólatra, então numa encrenca ele jogou na cara dela que ela tinha feito um aborto. E aí todo mundo. Aí ela negou, fez ele negar depois de são, negada. Aquele rolo todo aí ficou aquele dito maldito na família, né? E quando eu fui constelar, apareceram 2 abortos. 2 irmãos meus que tinham sido abortados. Não sabe se foram abortos espontâneos, se ela abortou, não sei, porque ela faleceu e a gente não conversaria sobre esse assunto, porque, né, era os segredos de família. Mas quando eu fiz a constelação, apareceram os 2. Então, às vezes, a sua dor está relacionada a isso. Por que a mãe não fala? Porque é difícil assumir. Então, quem tem aborto, o que eu falo para os pais, né? Conta uma história, sabe? Que engravidou, que não sabia, não precisa contar que fez aborto, porque senão o filho vai com o dedinho mesmo. Então, olha, eu fiz uma terapia e eu descobri que eu vi um sangramento e foi um aborto. Então, você tem mais um irmão ou uma irmã. Não conta que fez aborto, que os filhos vão pôr o dedinho na cara. Vai pôr. Eu fiz uma constelação com uma moça, para uma mulher também, acho que tinha uns 60 anos, e saiu que ela estava olhando para um aborto. Ah, mas ela ficou brava. Eu tenho umas que ficam bravas, e ficou brava.
E não tem nada, porque se tivesse, minha mãe me contava. Ela era filha, não era filha do pai, ela era filha de outro homem, a mãe já tinha falecido. Então ela chegou para a irmã e foi contar para a irmã a constelação. O que a irmã falou? É, realmente tem um aborto e ainda é do seu pai, não do meu. A minha mãe me contou. Aí ela ligou para mim, pediu desculpa. E aí ela falou, tem mesmo. Então, o que acontece? Está no campo, sabe? Uma vez a gente constelou uma amiga minha, a menina tinha 6 anos. A gente fez aberta. Ela falou, tem um aqui sou eu e aqui tem outro. Ela sabia dos 3 abortos. Tinha 6 anos. Eu sabia onde estavam os abortos. Aí você pergunta assim, as perguntas mas como que a pessoa sabe disso? Como que ela sabe disso? Ela sabe porque tá ali no campo, tá mostrando. Quando a gente abre o campo, ele mostra. Ô, Cléo, mas essa condição muda quando é sabido, no caso dos abortos, por exemplo, quando já é conhecido? Depende do seu julgamento daí. Se você julga essas mulheres que abortaram, você não está incluindo, você está julgando. Aí você vai, para se curar, você vai fazer igual, porque você precisa pertencer. Então, o que você precisa fazer daí? Não julgar. E às vezes a gente carrega essas crianças. Então, muitas vezes as nossas dores, a gente usa muito, eu gosto muito do exercício. Eu tô com dor, outro dia eu tive uma dor no meu ombro. Eu fiquei lá. Eu vejo você. Então, através dessa dor, eu vejo algo. Então, põe lá a mão. Eu estou vendo alguma coisa que pode ter tanto uma exclusão de ex, pode ser uma exclusão de alguém, pode ser exclusão de aborto, pode ser uma exclusão de financeira, sabe? Que você não conta também para ninguém. A pessoa ficou devendo para você. E aí pode ser também, a gente está enredado com essas dívidas, com essas coisas que não foi paga, tudo exclusão. Então a gente está repetindo o padrão. A mãe não é feliz, eu também não vou ser feliz porque eu quero pertencer a esse sistema. O que mais que vocês percebem que estão pertencendo ao sistema? Que mais? E como a gente pode ajudar? Vou te dar um exemplo. Que nem minha mãe, numa constelação, eu descobri que ela tinha tido 2 abortos. Eu tenho uma sobrinha que teve 2 abortos. Tá com muita dificuldade. Agora ela tá grávida. Só que ela não acredita em constelação. Como eu posso ajudar nisso? Ela, ela, Porque ela é ela, minha sobrinha, ela é filha da minha irmã. Ela não é minha filha, entendeu? é aborto provocado ou espontâneo dela? Não, espontâneo. Espontâneo. Ela engravidou as 2 vezes e não consegue segurar. Pode ser. E não tem. Ela e o marido não tem problema nenhum. Eles já fizeram uma série de exames. Fazem 6 anos que ela quer engravidar. Teve as 2 gravidez e perdeu os 2. Você tem que deixar, ela pode estar olhando para essa questão. Quando um está olhando, o que eu faço? Eu posso deixar com ela. Assim, tudo. Um alcoólatra ou alguém que está repetindo um padrão. Ele está repetindo, a gente não precisa repetir. O que eu pedi para ela foi porque eu tentei falar da constelação e ela não acredita. Ela é psicóloga e ela acha que não tem nada a ver com constelação. E aí eu falei para ela, falei, ai, Ana, por que você não planta uma árvore para essas 2 crianças, né? Aí ela falou, ai, tia, eu vou pensar. Então, eu não sei se ela fez, tá? Pelo menos eu dei a ideia do que eu achei que poderia ser feito para ser visto, né? Mas Pode ser que ela esteja olhando a sua mãe. Pode ser. Pode ser. Alguém está olhando. Então, quando alguém está olhando, eu não estou precisando olhar. Então, a gente olha e agradece. eu não tenho o que eu fazer, só agradeço. Agradece. Deixa com ela essa dor. Deixa com ela. Ela vai fortalecer. Agora, se é uma sobrinha que você considerou por algum momento como filha, seria bom você constelar. Porque a gente toma muito sobrinhos como filha. Aí Sim, sim. seria
Eu tenho um carinho com ela. Eu tenho um carinho, não sei se de filha ou de irmã, porque a gente tem idade próximas, assim, e eu fui criada pela mãe e pelo pai dela como se eles fossem meus pais, entendeu? Eles me criaram como filha. Vira um rolo aí, né? Aí, se você constelar, você pode ajudar. Numa constelação dessa, você pode ajudar ela, tirando você desse lugar. Pode ser que você ajude. Porque você tem que perceber se você está se sentindo responsável por isso. Pode ser. Não, isso não. Eu achei, quando eu fiz a constelação e eu descobri da minha mãe, agora que você está falando que eu fiz essa ligação entre a minha mãe, os dois abortos da minha mãe e os dois dela. Agora que caiu essa ficha, entendeu? Mas quando ela teve os dois abortos, eu falei para ela, eu e você, mesmo você não acreditando, porque assim, mesmo a pessoa não acreditando, eu falo, tá? Se tocou no meu coração, eu falo, e não acreditou, não acreditou. E aí eu falei para ela, eu sei que você não acredita nisso, só que eu vou te falar, essas crianças têm que serem vistas. Eu falei, então ou planta uma árvore, ou vai numa igreja e fala, alguma coisa assim. Aí ela falou, ah, Tati, aí eu vou ver. Uma coisa Oi? que, uma coisa que ajuda muito os abortos é dar nome aos abortos. Ah, que legal, não sabia. E você também Então não. aí eu falei para ela, Só que daí você não pode usar esse nome para depois. Mas é uma coisa que ajuda bom, muito a dar nome aos abortos. entendi. Mas aí eu falei isso para ela, mas não me sinto responsável. O que eu podia falar, o que eu sei, eu falei, e você entendeu? É com ela o negócio, né? É com ela. E isso dói muito na gente, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa está repetindo um padrão e a gente está vendo que ela vai se afundar e ela não vai ouvir. Ah, uma outra coisa que está acontecendo bastante, que eu acho que todo mundo aqui também deve estar no mesmo lugar, que eu já fiquei nesse lugar, que está vindo bastante, porque eu sempre falo, né? Por isso que eu falei, eu vou fazer aula com outro constelador, porque ele trabalha alguns pontos que não vem para mim, por exemplo, né? Uma outra coisa que está acontecendo muito, uma me mandou hoje um áudio, falando sobre a questão que ela está cansada, porque o que aconteceu? Agora tá tudo, ela está vindo todas essas histórias para ela. Igual acabou de vir agora para a Cíntia. Por quê? Porque a gente abriu um campo. E a gente, eu não sei vocês, mas eu tive muito tempo, hoje eu tenho uma prima que também ela é psicoterapeuta, ajuda, do lado da minha mãe. Do lado do meu pai, é só eu que trabalho tudo isso. É muito cansativo, tá, gente? Porque a gente está abrindo um campo de informação. O que acontece? Todos os excluídos começam a vir, tá? Essa moça está sonhando, ela sonhou com o nome de uma tia excluída, acho que uma tia, uma avó, não sei, excluída, sonhou com o nome. E ela foi perguntar, realmente existe essa pessoa. E o nome é aquele que ela sonhou. E ela é muito sensível. Eu falei, então, o que acontece? O campo ele começa a gritar para a gente, tipo, olhem para mim, que alguém está olhando. Os excluídos começam a brotar. E aí, o que acontece? A gente quer levar todo mundo. Já deve ter acontecido isso com vocês. Por quê? Por que vocês querem levar todo mundo? Porque você sabe que o caminho é bom. Aí vocês vão ter que ter uma coisa aqui. Eu vou sempre bater essa tecla. Vai sozinha. Hoje mesmo eu falei isso com áudio para essa moça. Faz você. Ah, mas eu quero, me manda que eu quero que as pessoas entrem. Hoje ela não pode entrar no grupo. Não, porque eu quero que as pessoas entrem, eu quero que a minha família entre, eu quero que. Não vai resolver. Vai ter resistência. Mude você, que lá na frente todo mundo vem. Mas é muito cansativo os primeiros passos, porque é só gente. Fazer um E o trabalho. povo acha que você é louca, né? E o povo Isso, acha aí que você você é vai ter louca. que lidar. Então, mas o que nós estamos lidando? Com não pertencimento. Então, eu saí do guarda-chuva, tem lá um guarda-chuva sistêmico. Eu saí do guarda-chuva, eu me senti como? Como que a gente se sente? Não protegida. E aí, estou falando mal de mim, lembra? Aquela pessoa que pegou o carro, aquela pessoa é louca, ela é ovelha negra, está fazendo tudo errado. Lembra que a gente ficou ouvindo desde a criança? Os pais falar de todos, das primas, falar de todo mundo, que é prostituta, porque na cabeça você separou, você era prostituta. Então a gente está preso nessa comunicação do passado. A gente precisa trabalhar isso, tá? Observar se essas falas não estão prejudicando a gente. Aí a gente é louca. Então a gente vai ter que lidar com o quê? Com eu não pertenço. O que eu aconselho vocês aí, que ajuda bastante a gente, ficar nesse lugar daí? Porque a gente vai voltando, só que daí o que aconteceu? Sem vocês falar nada, gente. Porque se vocês falam, o que vai acontecer? Eu estou apontando o dedinho. Qual o dedinho? Eu tô certa, igual pega a Cíntia. Ela tá certa em falar que tem que
Ela já viu que tem que incluir. O que a sobrinha vai fazer? Eu não. Então, nós estamos alimentando a resistência dos outros. Essa resistência vai demorar mais para sair. Porque eu estou apontando o dedinho. Se eu apontar o dedinho para vocês, o que vocês vão fazer? Resistência. Eu não. Quando as pessoas falar, eu não faço, esquece. Você quebrar isso aí demora mais. Então, vocês não vão falar nada. Então, o que a Cintia vai fazer? Eu tenho 2 sobrinhos netos. Ponto. Eu incluo. Exatamente. Que é o que eu faço hoje quando alguém fala assim, quantos irmãos você tem? Eu falo, tenho 5. E aí eu penso, e tenho 2 anjos. Entendeu? Porque eu fiz Não, isso. você pode falar que tem 7. Você pode falar, eu tenho 7 irmãos. Não vão perguntar para você. Ou você vai falar, fiquei sabendo que minha mãe teve. Não precisa falar que ela abortou. Entendeu? Eu Entendi. também comecei a fazer isso. Eu não preciso falar para todo mundo que a minha filha não está morta. Que ela faleceu. Eu tenho 3 filhas. Entendi. Isso vai fazendo com que eu vou incluindo. Quem que vai fortalecendo? A gente vai ficando. Imagina que sai alguma coisa, sabe? Quando é excluído, uma parte da gente é tirada. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai se fortalecendo. Então, eu tenho. Quanto vai lá um dia você conta? Eu tenho 4 sobrinhos netos. Com os abortos. Tenho 2 vivos. Você contar se está vivo, se está morto. Aí vocês mudam de assunto, entendeu? A gente muda de assunto com a pessoa. Mas quando a gente vai registrando isso, ajuda muito. Ajuda muito. Legal, ótimo. Por quê? Porque o outro vai entrar na resistência. E vocês vão se sentir muito sozinhos. Então, se vocês trabalham sozinhos dentro da espiritualidade, é assim mesmo, tá? Dá uma sensação de solitude. Não de solidão. Mas aqui tem gente que já viveu muito isso. Que você está vendo que o outro está ali enfiando o pé na jaca e vai continuar enfiando, tá, gente? E vocês não vão Exatamente. fazer nada. O que você vai fazer depois? Às vezes, outra coisa também que as pessoas chegam, né? É gostoso quando vê o marido, né? As pessoas falam assim para mim, assim, mas eu quero que o meu marido venha. Daí você olha e fala assim, não quero. Porque ele vai ficar resistente. O que vai acontecer? Um dia ele vai ver que a pessoa mudou. Certinho, Luciano. O que vai acontecer? Um dia ele vai ver que a pessoa mudou. Aí um dia ele vai falar, nossa, valeu a pena tudo que você fez, entendeu? Porque quando você quer levar o outro não vai. Uma outra coisa que eu faço, principalmente para filho, libera o filho, deixa que o outro fale. Não fale vocês. Libera. Alguém vai falar e aí a pessoa vai vir pelo outro, não por você. Isso também ajuda muito. Certinho, se na vida a gente faz. Tá? Obrigada, viu? Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite. Então, além do. E outra, aí o que acontece? Então, o que Bert trouxe de consciência para a gente? Tudo a gente tem que acolher. Então, o que a gente, quando as pessoas ficam doentes, o que elas não querem? A doença. Primeira coisa é recusar a doença. E é o contrário. Ou quando a gente não quer, por exemplo, tem um exercício que eu faço, acho que eu vou até um dia, eu vou ver se quem pode vir aqui de segunda-feira, eu quero fazer esse exercício com vocês, porque é muito legal, assim, eu fazer para mostrar para vocês. Vai ver se um dia lá eu venho aqui para a gente fazer o exercício, que é ao contrário. Então, eu pego qualquer, como vocês colocaram aqui, sentimento, sensação de tristeza, uma dor. Eu acolho essa dor, eu ponho um representante para essa dor, eu vejo você, eu acolho isso. Timidez, por quê? Medo. Eu tenho gente que parou de roer unha, para você ter ideia. Por quê? Porque aquele a gente estava usando como que? Quantas vezes, por exemplo, me fala aí um sentimento que vocês têm, uma emoção que vocês tirariam hoje? Uma timidez, uma falta de comunicação, o que vocês tirariam de vocês hoje? O que vocês colocariam? Raiva. Raiva. O que vocês tirariam de vocês hoje? Ansiedade, segurança, raiva, né, como ela falou.
Agora uma pergunta para vocês. Tristeza? Quantas vezes vocês usaram tristeza, Natália? Usaram isso como desculpa? Não vou fazer esse projeto porque eu sou muito ansiosa. Ou como eu estava com problema de comunicação ano passado. E eu falava, e daí é pouco de contratos outros, tá, gente? Quando eu tenho uma amiga que falou assim, imagina, Clarice, não é nada com você, não, é tudo de fora. Eu disse, não é? Tô com um problema de comunicação. Certinho, gente. Tô com um problema de comunicação. Travei. É ao contrário, Constelação. O que eu vou fazer? Tô triste. Quantas vezes você fala assim, ah, não vou para aquele lugar lá, ou você põe até uma roupa. Ah, não tô com festa? Você usa tristeza para não ir na festa. Então a gente usa isso como muleta. A gente usa até nossos emaranhados inconscientemente como muleta. Então o que eu faço? Que é constelação? Ou uma doença. Que aí o que é uma delícia, gente. Tá doente. Descubra que as pessoas vêm cuidar de você então. Você já perceberam quando a pessoa fica doente, todo mundo cuida? Não é bom isso? Eu tenho uma menina que trabalha aqui, muito interessante, né? A avó. Ninguém na casa da avó. Ninguém. A avó quebrou o seu braço. Quebrou alguma coisa. O que aconteceu? Sabe o que a avó falou? Que ela ia quebrar outra coisa para a turma não parar de ir. Olha que delícia. Quando eu vi isso, gente, a gente é muito louco, né? Então, o que a gente faz? Ao contrário. Pega essa ansiedade, essa tristeza e acolhe. Olhe para ela. Deixa ela pertencer a você. Porque se a gente quiser excluir, ela vai vir com tudo lá na frente. Então, o que vai acontecer? Tudo aquilo que eu julguei da minha mãe e do meu pai, por que a gente fica repetindo? Porque eu excluí. Quando eu julgo minha mãe e meu pai, o que eu estou fazendo? Eu estou excluindo eles. Esse meu pai é o pai ausente. Ah, é ausente. O que eu fiz? Contratei um monte de relacionamentos ausente. Contratei um pai para minha filha ausente. E eu falava para eles. Elas vão sentir falta. Eu escutava? Não vou escutar, porque eu falava da minha dor. Eu falava para ele assim, elas vão crescer e você vai perder. Porque eu falava isso. Porque eu via isso. Eu cresci e meu pai perdeu. Adiantou? Tanto que chegou um momento que eu parei de falar. Porque não adiantava. Então, o que a gente precisa aprender? A incluir. Esse exercício é maravilhoso. Quando eu coloco e começo a incluir, vocês podem usar uma carta, um tarô e começar a colher para vocês. Isso ajuda muito. Eu incluo tudo. Eu tenho tudo, gente. Eu sou egoísta, eu sou chata, eu sou invejosa. A gente é tudo. O que a gente começa a fazer? A incluir. Ah, mas você é assim de secar o outro? Não, mas depende do que eu vejo. Nossa, inveja branca, né? Nossa, como é bonita aquela situação. O que a gente está tendo? Inveja. A gente começa a acolher as nossas sombras. Eu vou ficando mais inteira. Então, o pertencimento, a exclusão, não é só sistêmico, é das nossas emoções, do nosso sentimento, da gente mesmo. E muito olhar para essa coisa arcaica. Peraí, é isso que eu estou falando, é meu ou é do sistema da minha avó? Eu não vou fazer isso. É igual aparecer em vídeo, comunicação. Eu acho que a gente vai ter problema, gente. Tinha isso há 20 anos atrás? Nem foto não tinha. Há 40? Não tinha nada disso. Aí, lógico, que a gente vai fazer algo novo, vai bater, não tem como, vai bater. Vai bater com todas aquelas questões lá de novo. Tudo que é diferente que a gente vai fazer vai bater com alguma coisa que eles não fizeram, porque a gente está vendo muita coisa diferente. Então, agora, eu vou fechar os olhos. Acolhe tudo isso que você veio. O que veio para a consciência de você?
valida aí aquilo que veio para a consciência, de que vocês descobriram alguém excluído, ou um sentimento, emoção que veio. E vocês podem até dizer essa frase: tudo tem um lugar. E tudo que vem à consciência é um passo para a cura. Então imagina, né, na frente de vocês, um campo de luz dourada. Imagine sua família. Sente se tem ali alguém que foi deixado de lado. Não pôde pertencer. Pode ser um ancestral, um ex, um aborto. Pode ser um ex de vocês. Pode ser um filho, um aborto de vocês que vocês não incluíram. E vocês vão dizer, lá do coração, coloca a mão no seu coração. Eu te vejo agora. Você pertence. Você faz parte da nossa história. Vai respirando, vai sentindo tudo isso. Vai respirando, sentindo, observando no corpo de vocês. Sentindo como vocês ficam, como que é a sensação, como que é a emoção, como que vocês sentem. Vão respirando. Dê vontade de chorar, deixa. Eu vejo vocês, se você tem uma dor no corpo, uma sensação, só sinta agora e diz como faz essa dor, sinta dentro lá um peso nas costas. Eu vejo você. Vocês não veem consciente, mas o corpo inconsciente está vendo. Ao incluir o que foi excluído, algo em nós se reorganiza. A vida volta a fluir. Aquele buraco que foi feito na escuridão, ele volta a ser preenchido. Aí quando a gente vai, volta ao sistema, sem falar nada, sem ficar falando para as pessoas que têm que incluir, que tem isso, aquilo já vai amenizando dentro do sistema. Respira, vão voltando, atenção para o corpo. Como é que vocês estão sentindo? O que né, validar hoje? O que para vocês foi, validou aí hoje? Se você quiser escrever no chat, se quiser abrir e falar, o que validou aí para vocês? Para mim foi uma delícia. Muito bom. Aprendi muito. Bom,
ainda a gente vê que, bom, pelo menos o meu, né? Tem pessoas que você tem inclusões que você faz com prazer e tem inclusões que a gente ainda resiste um pouco. Então ainda tem que trabalhar, tem inclusão que você afaga mesmo, né? E tem inclusão que você ainda está tentando incluir ainda. Eu tive essa sensação. Isso, tem que perguntar daí se isso é seu, né? Se é só seu, né? Por exemplo, um ex-namorado, alguma coisa que é da nossa vivência, ou isso é sistêmico. Se também tem outros que não incluiu, entendeu? Aí a gente tem que fazer um pouquinho mais de esforço. Por isso que às vezes precisa realmente, só exercício não funciona. Precisa abrir o campo e olhar para aquilo realmente, entendeu? Porque quando. Mas eu estou com uma questão mesmo, que eu abri meu mapa, né? Porque não consigo resolver, que é meu, é uma questão minha. Mas ele falou, é sistêmico, está aqui no mapa. Então tá, então eu vou olhar para a constelação. Não é só minha, entendeu? Por isso que eu não resolvo muitas vezes. Teve mais repetição, mas eu não sei quem é, porque não é, é algo que não aconteceu aqui, entendeu? Ou até aconteceu, mas ninguém falou. Mas é uma coisa que eu sei. E é só eu que vivo. Mas esse está no Entendi. mapa. Eu vou abrir o mapa e está no mapa que é sistêmico. Ok, então vamos lá. E é algo espiritual ainda. É mais pesado Entendi. ainda, entendeu? Não é só algo também sistêmico, tem espiritual. Então, quando é espiritual, quando ele falou, deve ter maldição, sabe? Tem mais alguma coisa por trás que eu preciso olhar. Então aí a gente fortalece, porque vai ajudar a gente, entendeu? Vai ajudar a gente. E é lógico, quando a gente está vivendo principalmente a exclusão, o que, que vai faltar para a gente? Trabalho, dinheiro. Não vai parar na nossa mão. Então, ó, seu pai podia ser excluído. Nem sei. Não é seu pai, né? Ele como homem, né? Ele como homem. O que eu falo? A gente vai. E assim, uma outra coisa, eu vou aproveitar esse gancho da Larisete, se ela me permitir. A Larisete conhece constelação há tanto tempo, né? Fez curso, tudo. Como eu falei para vocês de mim. Gente, tem coisa que a gente não consegue ver totalmente. Então, é numa troca dessa. Por isso que eu quis fazer esse trabalho, porque eu estou ajudando só vocês, estou ajudando a mim também. Você entendeu? Por quê? Porque vai cair nas minhas fichas com a história de vocês. Então, traga sempre um caderninho para marcar, sabe? Principalmente quando alguém falou alguma coisa, anota lá, sabe? Anota. Anota. Eu até vou pegar um caderno só para fazer isso. Anota, sabe? Mas hoje, olhando uma constelação, veio uma outra ficha. Essa questão, acho que da semana passada me fortaleceu, que é uma questão minha, a olhar para o sistema. Então, por quê? Porque essas fichinhas que vai cair nessa história da Natália, hoje para a Natália, meu, fica lá. Aí fortalece a gente para olhar, sabe? Essa consciência da Flávia, isso está mais difícil para mim. Vai perguntando por que está difícil. Que eu ainda estou usando isso, sabe? Essas são palavras, gente, incríveis. Ou é meu, ou é do sistema arcaico. Qual que tem na comunicação? Porque a gente não lembra de tudo. Não vai lembrar que a mãe falou isso lá atrás e eu ouvi. Não vai. Então, às vezes precisa abrir mesmo a constelação. Tá? E aí o que acontece? Aí vai indo, vocês vão observando. Porque é contínuo, gente. E aí é uma cebola, né? Então a gente vai perceber aquele fiozinho, igual lá, percebeu hoje que o pai é excluído. Então, o fiozinho que está lá, ainda para ser visto. Tá? Então, às vezes a gente cansa, às vezes fala, mas de novo, né? Mas eu vou constelar de novo, mas de novo eu tenho que ver. Vocês precisam. Por exemplo, essa é a minha questão, se eu não olho para isso, eu não sei como vai ser minhas filhas. Né? Porque se eu trouxe à tona uma dificuldade minha, que tem algo, estou trazendo lá de trás. E é uma dificuldade que eu sempre tive. Não é uma dificuldade de hoje, não. É porque às vezes pode brotar hoje? Pode, tá, gente? Por quê? Porque a gente vai olhando para o sistema. Mas não é uma situação realmente de trás. Alguém tem alguma pergunta? Que é uma contribuição? O que vocês têm? Gente? Então, aí, toda segunda, eu vou ver como eu comecei esse curso, ele faz, eu vou ver que dias que são, talvez eu vou
coloque 8h30 da noite às 10. Tá? Sempre vai ser 1h30, então eu vou ver se é toda segunda que ele dá essa aula, e aí eu mudo, tá? Mas eu falo lá no grupo, tá bom? Mas é um trabalho assim, quanto que a gente eu vou fazendo de segunda-feira, porque eu gosto muito dessa troca. Então, eu vou falar na semana que vem da lei do dar e do receber. Depois, alguém colocou uns temas lá, a gente vai vendo os temas que vocês vão trazendo, e a gente vai fazendo dinâmica, vai fazendo exercício, tá? Porque ajuda muito, principalmente vir para a consciência. E aí, a partir disso, a gente vai, porque é contínuo. Vai ter falas repetidas? Vai. Mas se está repetindo e vocês estão, acolhe, sabe? Porque é pra gente. Tá? Sempre é pra gente. É repetido, mas a gente está sempre num outro momento e aquilo lá ressoa de outra forma, né? E vai lá e traz informações que você nem imaginava, nem nunca passou na minha cabeça. Aí hoje, É isso. Cai essa ficha. quantas constelações já fiz? Isso. É como se o campo falasse, agora está pronta para mais uma consciência. Né? A gente vai tendo, tem uma cliente minha que ela só descobriu que a mãe fez muito aborto depois de um monte de constelação. Porque ela não tinha, ela não podia descobrir antes. Não tinha estrutura, né? Não veio, porque antes disso precisou parar, né? Como se fosse realmente um cristal. A gente vai aparando as hastes, né? E aí o campo ele fala, porque assim, uma coisa que eu percebi de constelação e eu amo, é o campo protege a gente. Até para não saber. Isso é uma proteção, mas a gente tem que cada vez mais com o coração mais aberto, mais formando esse lugar, como se fosse um oceano ali dentro mesmo, mais a gente, por quê? Julgar menos, né? E receber mais todo esse campo. Então, ele é realmente é um trabalho contínuo. Então, esse trabalho que eu estou falando com vocês é essa sensação que eu estou, né? Que você vai ampliando mais, você vai tendo mais oportunidade de ampliar. E acolher isso e acolher na gente. Tá? Então, gratidão, tá bom, vocês? E nós nos vemos na segunda. Você pode colocar coisa no grupo, vai, tá? Boa Eu que noite, amor. agradeço. Foi ótimo, aprendi muito. Obrigado mesmo. Obrigada, Boa gente. noite para Ah, todos. ah. Obrigada, Tchau, Cleonice. obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, Cleo. Tchau, meninas. Obrigada. Tchau, Poxa, tchau.